Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la e vivê-la. Nossa Léxio Divina ou leitura orante, com o texto de João 15, de 18 a 21. Disse Jesus: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas, porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo, o mundo, por isso, vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto já é Jesus formando os seus discípulos no sentido da perseguição que eles terão, do que eles passarão assim como Jesus vai passar. E ele está falando que algo interessante: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Aqui não é o mundo como a criação divina, pelo contrário, é no que o mundo, os habitantes do mundo se transformaram, pelo fato de se deixarem seduzir pela mentira de Satanás, do inimigo de Deus, que mentiu para os nossos primeiros pais, e eles foram seduzidos pela mentira, porque o inimigo de Deus nos odeia, porque nós somos a obra-prima da criação de Deus, e ele, querendo se vingar de Deus, porque foi expulso na condição da rebeldia dele do paraíso, se vingou contra nós na tentação, lá, como diz Gênesis, e reafirma no Apocalipse. E o mundo que nos odeia é justamente as seduções do mundo. E interessante, que aparentemente pode parecer que ama, porque oferece prazer, porque oferece aquela satisfação, mas como sedução, como mentira, porque quer a nossa perdição. Ele nos odeia, o inimigo de Deus nos odeia, porque nós somos a obra-prima da criação divina. Não é o mundo como criação de Deus. Por isso que Jesus diz: a minha escolha vos separou do mundo. Jesus está querendo dizer que nós, os cristãos, principalmente os primeiros cristãos, ele estava se referindo a eles no primeiro momento, serão muito perseguidos porque fizeram opção por Jesus. Serão, sim, sacrificados, martirizados. E a maioria dos apóstolos, praticamente todos, com exceção de João, foram martirizados. Mas João foi exilado. E muitos cristãos também foram martirizados. Ainda hoje continua no mundo perseguições, martírios de cristãos. Mas o maior sofrimento que nós sofremos é no dia a dia, nós mesmos, com relação às renúncias que nós temos que fazer das tentações. Porque a tentação que vem do inimigo, e o inimigo é o pai da mentira, a tentação é mentirosa. A tentação, ela vem do pai da mentira, oferece prazer momentâneo, sem mostrar o sofrimento que vem depois. Se soubéssemos, se parássemos um pouco, se a razão viesse como decisão das nossas tentações, nós não cairíamos, não cederíamos à tentação,
porque o que vem depois é um sofrimento muito grande. É um sofrimento tão grande que seria um sofrimento eterno. Por isso que o Pai enviou Jesus ao mundo. E o mundo não compreendeu. É por isso que Jesus disse: tudo isso eles farão contra mim, contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem quem me enviou. Eles não tiveram a convicção, ou não quiseram se abrir para essa graça de que Jesus foi o enviado do Pai. E como enviado do Pai, porque o mundo estava perdido. O mundo vivia num caminho sem volta para o inferno, para o fosso eterno. E Jesus vem, o enviado do Pai, para nos livrar disso. E é uma batalha muito grande. É uma batalha imensa do bem contra o mal. Uma batalha tão grande que até o próprio Jesus foi preciso se submeter ao sofrimento. O próprio Jesus foi preciso se submeter a toda aquela flagelação, aquele julgamento, aquela condenação, a crucifixão e a morte. Mas ele venceu a morte, ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, que é homem, é Deus, mas é homem, é a prova da nossa ressurreição também. Nós temos que ter uma inimizade mesmo com as coisas mundanas. Quando falamos de coisas mundanas, é isso que o Senhor quis dizer, que Ele nos separou desses desvalores do mundo, das concupiscências do mundo, das tentações do mundo, das seduções do mundo. Isso deve haver, sim, um ódio entre nós. Se é preciso que haja ódio, o ódio seja aqui agora do pecado. É a única coisa que nós podemos odiar, é o pecado. É sermos inimigos da tentação. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. É o ódio que nos é permitido. É o ódio à tentação. O ódio ao pecado, porque é o ódio ao inferno. Sim, isso que Jesus nos fala hoje. O inferno nos odeia. Mas como é o local da mentira, ele vem porque quer o nosso sofrimento eterno, por isso ele aí vem com sedução, vem com armações para nós, nos fazendo vislumbrar apenas aquele prazer momentâneo, porque ele nos odeia, quer nos enganar e quer que a gente tenha o sofrimento eterno. Mas o Senhor está nos alertando. Nós precisamos, sim, estar com o Senhor em todos os momentos, sem nenhum momento dar lugar para a tentação. Ou melhor, a tentação vai ter, mas nos deixarmos ser seduzidos por ela. Renunciar a todo tipo de sedução, de tentação. Jesus amado, Jesus querido, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor nos alerta, porque o Senhor nos exorta, porque o Senhor nos previne e o Senhor nos fortalece. E nós, sim, nós fomos seduzidos pelo teu amor, Senhor. E queremos odiar a tentação, queremos odiar a queda, queremos odiar o pecado, porque nos afasta do Senhor. Por isso mesmo, eis-nos aqui. Que o teu poder venha sobre nós em plenitude, nos fortalecendo nessa luta contra a tentação do pecado, nos renovando no teu amor, nos renovando nesse segmento a ti, que é o segmento do paraíso. Glória ao Pai. Sim, não esqueçamos da nossa contemplação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus
Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.